O juízo final. Para entendermos e compreendermos o juízo final, que é a revelação que o apóstolo João teve no livro do Apocalipse sobre o juízo final, ou seja, o julgamento do trono branco, precisamos ler Apocalipse capítulo 20, versículo 11 até o 15, para entendermos e compreendermos como será o juízo final. O apóstolo João teve uma visão, Jesus mostrando para ele, e ele revela no Apocalipse dizendo: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vamos entendermos e compreendermos o que é o juízo final, o julgamento do trono branco. O juízo final é o juízo de Deus sobre todos os ímpios e suas impiedades que praticaram em todos os tempos e lugares, e nunca confessaram e nunca deixaram seus pecados. Se alguém quer se livrar da condenação eterna, ou seja, não estar no juízo final, precisa arrepender dos seus pecados, entregar sua vida a Jesus, reconhecendo como Senhor e Salvador. Porque Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que depois será impossível. Deus vai julgar o mundo por meio de Jesus Cristo. Está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31. Nesse tempo, Jesus será o supremo juiz, assentado no trono branco. Quem estará ali? Estará ali diante de Jesus os ditadores, políticos e juízes corruptos, governantes, cientistas, bilionários, pobres, analfabetos, que não aceitaram a Jesus como Senhor e como Salvador. Serão julgados todos que amam e praticam a iniquidade e não se arrependem dos seus pecados. Quem estará lá? Os falsos profetas, os falsos obreiros, os falsos pastores, os falsos cristãos, governantes e políticos que aprovaram leis contra os princípios divinos, leis que perverteram o direito dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Estarão registrados nos livros todas as ações, boas ou más, praticadas pelos seres humanos, desde o início da criação do mundo até o dia do julgamento. Ninguém poderá dizer que será julgado injustamente, pois tudo está registrado com precisão nos livros. O dia do juízo de Deus, ou seja, do juízo final, esse dia virá para todos que não foram fiéis até o fim. Jamais permita que o pecado, o diabo e o mundo venha fazer parte ou fazer a você pecar e abandonar a fé em Jesus. Porque Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas quais os livros estarão ali
diante das pessoas no julgamento do juízo final. A Bíblia registra que nós podemos precisar em suas páginas sagradas. Primeiro, o livro da natureza. Está registrado em Salmos, capítulo 19, versículo 1 e o 4. Este livro será usado contra aqueles que vão alegar que nunca tiveram conhecimento de Deus. Pois Romanos, capítulo 1, versículo 20, diz que ninguém tem desculpas diante de Deus. O segundo livro é o livro dos Atos dos Homens. Está registrado em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, Mateus 12, 36. Visto que os homens cometem pecados por palavras, pensamentos e por obras. O terceiro livro é o livro da memória. Este livro dará a memória das pessoas o que elas praticaram em toda a sua vida, fazendo-as reconhecerem a justiça do julgamento que estão sendo submetidas. Também está registrado em Lucas 16, versículo 25. O quarto livro é o livro da consciência. Está registrado em Romanos, capítulo 2, versículo 15. Este livro será usado para julgar as pessoas que nunca ouviram falar de Deus através do Evangelho. Aí você pergunta: Deus julgará quem nunca ouviu falar de Jesus? O critério será o livro da consciência. O quinto livro é o livro do Evangelho. Está registrado em João, capítulo 12, versículo 48. Este livro será usado contra aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho, ou seja, a palavra de Deus, sendo pregada pelos homens, por Deus enviados, e não aceitaram ou não deram ouvidos. O julgamento será conforme o conhecimento que cada um tem acerca do Evangelho. O sexto livro é o livro da lei. Está registrado no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 12. Este livro será usado contra aqueles que tiveram conhecimento da lei de Deus e não a obedeceram. Jesus falou sobre esses em Mateus 23, versículo 15. Pois os fariseus estavam ensinando as pessoas a serem duas vezes filhos do inferno, pois conheciam a lei e não a obedeciam. E o sétimo livro é o que o apóstolo João termina na sua revelação. É o livro da vida, registrado no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Neste livro estará o nome de todos os salvos, em todos os tempos e lugares. As pessoas estarão ali para receberem a sentença final e depois do julgamento permanecerão ali para todo sempre, ou seja, por toda a eternidade. A maior dor sofrida pelas pessoas no inferno é que elas estão excluídas eternamente da presença de Deus, pois o pavor é total, encontrado na ausência de Deus. Toda pessoa deve e precisa decidir onde vai passar a eternidade, se no céu ou no inferno. A escolha é de cada um.